Regeneração. No Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 8, Jesus, ao conversar com Nicodemos, ele trata de umas doutrinas fundamentais da fé cristã. A regeneração, ou nascimento espiritual, ou ser uma nova criatura pelo poder regenerador e sobrenatural do Espírito Santo. Acompanhe agora comigo. João 3, do 1 ao 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sem o novo nascimento, sem ser uma nova criatura, ninguém poderá ver o reino de Deus, ou seja, receber a vida eterna e a salvação mediante Jesus Cristo. Veja como Jesus define a vida eterna no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, a orar ao Pai. E a vida eterna é esta: que conheço a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A regeneração é essencial, fundamental e necessária, porque sem Cristo, todo ser humano, pela sua natureza naturalmente pecadora, é totalmente incapaz de obedecer a Deus e de agradar-lhe. Salmo 51, versículo 5, diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. A carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos 8, 7 e 8 diz: a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A regeneração é a nova criação e transformação literal da pessoa, efetuadas pelo Espírito Santo. Por esta operação, a vida eterna da parte do próprio Altíssimo Deus é concedida ao cristão,
e ele se torna um filho de Deus e uma nova criatura. Veja o que diz a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20 diz, é Paulo falando sobre si mesmo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 6:15. Porque para Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim ser uma nova criatura. E sendo regenerado, o verdadeiro cristão não se conforma com este mundo. Romanos 12:2. Mas é criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. A carta aos Efésios 4, versículo 24 diz, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Colossenses 3:10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O verdadeiro cristão é uma nova criatura, renovada segundo a imagem de Deus, que compartilha da sua glória, que experimenta a renovação do conhecimento e do entendimento, e que vive em santidade. A regeneração tem lugar naquele que se arrepende dos seus pecados, volta-se para Deus e coloca a sua fé pessoal em Jesus Cristo como seu único Senhor e único Salvador. Provérbios 28:13 nos diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará espiritualmente, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Salmo 51, versículo 17 afirma, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. No Evangelho de João, capítulo 1, e versículo 12, nós encontramos um versículo que trata da verdadeira fé, da fé que salva. Nele nós vemos que a fé salvífica é tanto um ato instantâneo como uma atitude da vida inteira. Para alguém se tornar filho de Deus, ele deve realmente se converter a Cristo, e o tempo pretérito do ariosto sendo usado demonstra um ato definido de fé. O tempo pretérito do ariosto usado demonstra um ato definido de fé. E após esse ato de fé, ao se converter realmente a Cristo como seu único Senhor e Salvador, deve haver, da parte do pecador, uma ação contínua de crer. Pois o verbo crer é um particípio presente ativo, indicando a necessidade da perseverança no crer. A fé genuína precisa continuar após o ato inicial da conversão para que a pessoa seja salva.
Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22 e Mateus 24, 13. Aqui é o próprio Jesus afirmando por 2 vezes no Evangelho de Mateus sobre a necessidade da perseverança até o fim na fé para alguém ser salvo. É importante também observar que o Evangelho de João nunca emprega o substantivo fé. Entretanto, o verbo crer é usado 98 vezes. Pois a fé que salva é uma atividade. É algo que as pessoas, ou seja, o verdadeiro convertido, realiza. A verdadeira fé, portanto, não é crer e confiar de modo estático em Jesus e na sua obra redentora, mas uma dedicação amorosa, uma renúncia constante de si mesmo, que continuamente aproxima o convertido sempre mais a Jesus como seu único Senhor e Salvador. A regeneração envolve a mudança da velha vida de pecado em uma nova vida de obediência a Jesus Cristo. Aquele que realmente nasceu de novo está livre da escravidão do pecado. Romanos 6, do 14 ao 23. E passa a ter desejo e disposição espiritual de obedecer a Deus e de seguir a direção do Espírito Santo. Romanos 8, 14. O verdadeiro cristão vive uma vida de retidão, ama os outros cristãos realmente convertidos, evita uma vida de pecado e não gosta nem ama o mundo e seus prazeres. A primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 e 16, nos diz: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Onde cobiça pode também ser traduzido por desejo sexual excessivo. A carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4, adverte a todos afirmando o seguinte: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E Romanos 12, 2 manda: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos os que são realmente regenerados, nascidos de novo, devem desprezar e aborrecer aquilo que é mal e amar aquilo que é justo. Não ceder aos vários tipos de mundanismo que já entraram em inúmeras igrejas que dizem ser cristãs, tais como cobiça, egoísmo, tolerância e até incentivo ao pecado, conceitos humanistas, relativistas, artifícios políticos visando ao poder, inveja, ódio, vingança, impureza, linguagem imunda, diversões ímpias, vestes sensuais e provocantes, imoralidade, drogas, bebidas alcoólicas e companhias mundanas. Todos os cristãos verdadeiros, realmente convertidos e regenerados,
devem conformar as suas mentes à maneira de Deus pensar, mediante a leitura da palavra de Deus e sua meditação, além do jejum e principalmente da oração sincera e constante. Os planos, alvos e aspirações têm que ser determinados pelas verdades celestiais e eternas, e nunca por este século presente mau, profano, hipócrita, falso, mentiroso e pecador. O presente sistema mundano é mau e está sob o controle de Satanás. Veja comigo o que a carta aos Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 4, ordena a todos os realmente regenerados e, portanto, realmente cristãos. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quem é nascido de Deus não tem o pecado como uma prática habitual em sua vida. Não é possível permanecer nascido de novo sem o desejo sincero e o esforço fundamental e essencial de agradar a Deus e de evitar o mal, mediante uma comunhão sempre mais profunda com Cristo e uma dependência também sempre maior do Espírito Santo. A carta aos Romanos, capítulo 8, do versículo 2 a 8, diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são guiados segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É impossível obedecer à carne e ao Espírito ao mesmo tempo. Se alguém deixa de resistir pelo poder do Espírito Santo a seus desejos pecaminosos e passa a viver segundo a carne, torna-se inimigo de Deus. Torna-se inimigo de Deus. E aqueles que continuam vivendo na imoralidade e nos caminhos pecaminosos do mundo demonstram que nunca foram regenerados, não nasceram de novo e nem são cristãos verdadeiros. A doutrina da regeneração, que é uma das fundamentais de todo o cristianismo, foi pelas últimas gerações daqueles que dizem ser cristãos, que professam o nome de Cristo, literalmente abandonada e esquecida. E ela foi esquecida principalmente pelos pregadores, pastores e líderes contemporâneos, que passaram a considerá-la desnecessária e ultrapassada. Enquanto que as Sagradas Escrituras afirmam que se alguém viver segundo a carne, morrerá.
Romanos 8:13. E quem afirmou sobre essa doutrina tão fundamental para o cristão verdadeiro, foi Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, Jesus afirma a Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, sem ser regenerado, sem nascer de novo e ser uma nova criatura, ninguém será realmente cristão ou salvo. Eu repito, portanto, sem ser regenerado, sem nascer de novo e ser uma nova criatura, ninguém será realmente cristão ou salvo. Infelizmente, o cristianismo atual e contemporâneo ensina e prega um falso Deus, um falso Cristo e um falso Evangelho, buscando sempre agradar e satisfazer as vontades carnais do homem, e não a boa, agradável e perfeita vontade do Deus único e verdadeiro. A carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10, diz: é Paulo falando: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Na verdade, as últimas gerações que se dizem cristãs ensinam e pregam um outro evangelho, como Paulo afirma em Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao 9. E estão por isso sobre anátema, ou seja, sob maldição divina. É bom sabermos também que assim como uma pessoa nasce do Espírito e é regenerada ao receber a vida de Deus, ela também pode extinguir essa vida ao voltar para o mal e viver em iniquidade. Romanos 8:13. A regeneração, o novo nascimento, não pode ser comparado ao nascimento físico, pois o relacionamento entre Deus e o salvo é questão do Espírito e não da carne. Evangelho de João 3:6. Logo, embora a ligação física entre um pai e um filho nunca possa ser desfeita, o relacionamento de pai para filho que Deus quer manter conosco é voluntário e pode ser dissolvido durante nosso período de provação na terra. Nosso relacionamento com Deus é condicionado pela nossa fé em Cristo durante nossa vida terrena. Fé esta demonstrada numa vida de obediência e amor sinceros. Eu repito agora o que afirma a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Preste atenção no seu coração e que nunca mais perca este versículo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Portanto, é necessário com extrema urgência que toda a igreja volte a ensinar e também a viver a regeneração e a santificação.